tudo bem? Essa será a nossa aula 3 online e ela já faz parte do segundo bimestre. Vamos à apresentação das informações dessa aula. Aula 3, Geografia. Do meio natural ao meio técnico, científico e informacional. Habilidades. Analisar fatos e situações referentes à integração mundial, econômica, política e cultural e comparar as características e fenômenos dos processos de globalização e mundialização. Objeto de conhecimento, integração mundial e suas interpretações, globalização e mundialização. Ok? No primeiro bimestre, vocês tiveram a oportunidade de estudar a divisão do mundo em Ocidente e Oriente, com um olhar voltado à análise das consequências políticas, econômicas, sociais, culturais e ambientais que provocaram significativas mudanças no cenário mundial e deram início a uma nova fase da globalização. Bom, queridos, o percurso da situação de aprendizagem 1 possibilita uma análise crítica dos aspectos da nova ordem mundial e suas consequências no mundo, além de identificar as diferenças e semelhanças entre suas interpretações distintas. No oitavo ano, vocês viram que a globalização é um processo que pode ser identificado em diferentes contextos, por meio de músicas, filmes, games, das redes sociais, dos vídeos postados por influenciadores digitais e principalmente quando se refere ao consumo de diferentes produtos e serviços. Considerando as aprendizagens adquiridas, galera, no decorrer desse percurso, qual a primeira ideia que vem à sua mente quando o tema é globalização? Vai pensando com vocês aí, enquanto eu mando um pequeno vídeo sobre globalização, ok? Globalização e blocos econômicos. Globalização é o nome dado ao processo de intensificação das trocas entre os países do mundo. Essas trocas não envolvem apenas mercadorias, mas também serviços, informações, capitais e pessoas. A interdependência gerada por essas trocas acaba por criar um espaço mundial integrado. Para alguns especialistas, esse processo foi iniciado no século XVI com as grandes navegações, mas foi sobretudo a partir do século XX, com o fim da Guerra Fria e a Terceira Revolução Industrial, que a globalização passou a apresentar as características atuais. Essas trocas em escala mundial formam redes de fluxos que podem ser materiais ou imateriais. Os fluxos materiais formam 4 grandes redes: de trocas comerciais, de capitais financeiros, de serviços, como as redes hoteleiras, por exemplo, e de migrações internacionais. Os fluxos imateriais compõem as redes de comunicação e de informação, como a internet, e também as redes de serviços, como os seguros. O ritmo acelerado das inovações tecnológicas e o processo de globalização também estão diretamente relacionados. As tecnologias de informação e de comunicação representam elementos de transformações imediatas e radicais, pois podem promover ou aumentar a capacidade produtiva de determinada atividade econômica em determinados lugares e também agilizar decisões entre empresas distantes geograficamente. Outra característica da globalização contemporânea é o livre fluxo de capitais entre os países. Esta globalização financeira gerou a integração dos mercados acionários, possibilitando a transferência de altos valores de maneira instantânea de um ponto a outro do planeta. Consequentemente, quando os países centrais do sistema entram em crise econômica e financeira, acarretam um efeito dominó, e as bolsas de valores do mundo todo também são afetadas pela diminuição dos fluxos de capitais. A formação de blocos econômicos é outro fator de fundamental importância no cenário da globalização e pode se configurar de 4 modos. A Zona de Livre Comércio, como NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte,
na qual ocorre a redução ou a eliminação de tarifas alfandegárias entre os países membros. A União Aduaneira, por exemplo, a SACO, União Aduaneira da África Austral, que abriu o mercado interno para mercadorias e serviços originários de outros membros do bloco e definiu as regras comerciais para que os países do bloco possam realizar trocas com outros países. O Mercado Comum, como é o caso do Mercosul, Mercado Comum do Sul, do qual o Brasil participa, que permite a livre circulação de pessoas, capitais e serviços entre os países membros. E a União Econômica e Monetária, como a UE, União Europeia, na qual os países membros adotam a mesma política de desenvolvimento e uma moeda única. Uma visão superficial da globalização leva a crer que o processo de abertura das economias nacionais traria como consequência uma mundialização relativamente homogênea. No entanto, uma vez que a globalização é seletiva e visa a determinadas regiões, atividades e grupos sociais, determinadas áreas e regiões se integram, enquanto outras são excluídas. Assim, a disparidade entre as regiões torna-se cada vez mais evidente no espaço mundial. Vocês viram no vídeo aí que já pudemos ver muito do que foi falado em nossas aulas presenciais e agora nas últimas online também. Observe agora uma nuvem de palavras. Fiquem tranquilos, ela estará em seu caderno 2 no segundo bimestre, que em breve você vai receber. Mas lembre-se de gravar ou anotar pelo menos 3 palavras, tudo bem? Vamos lá? Vocês gravaram todas as palavras? Ah, não, é apenas 3. Mas, enfim, como eu pedi, preciso de 3 palavras que você anotou. Após ter escolhido essas 3 palavras, explique por que elas representam a globalização para você em seu caderno, tudo bem? Lembre-se que depois você irá usá-la nas atividades do Google Classroom. Combinado? Agora, galera, vamos fazer um quiz de algumas imagens para a nossa parte final dessa aula, ok? Já já a gente volta. A primeira revolução industrial, pessoal, ocorrida a partir do século XVIII, é um marco importante na história, pois seus desdobramentos afetaram todo o mundo. Posteriormente, com a segunda revolução industrial, houve transformações ainda mais significativas na economia e no modo de vida das pessoas. As imagens agora, pessoal, a seguir, representam fotos que marcaram cada uma das fases das revoluções industriais. Analise cada uma delas e tente descobrir se elas fazem parte da primeira ou da segunda revolução industrial. Ok? Vou fechar minha imagem, não vou passar minha imagem para cá, olha. Vou deixar aqui embaixo e a gente vai tentar descobrir. Essa imagem aqui, pessoal, olha, a imagem 3, ela é de mina de carvão mineral, tá bom? Então, é uma matéria-prima, é uma exploração aí para alguma coisa. Então, vamos ver aqui, olha. Ela faz parte da primeira ou segunda fase? As minas de carvão. Tempinho. Vamos. Quem falou primeira fase ou pensou agora, acertou. Eles precisavam, era o principal recurso, a principal matéria-prima para movimentar as indústrias na época na região do Reino Unido. Sem a exploração do carvão, não tinha como aquecer as fábricas, né? E transformar toda a fabricação lá do aço. Então, ela faz parte da Revolução Industrial, primeira fase. Ok? Mais um. Isso aqui é um carro.
estranho, né? Mas é um dos primeiros carros movido a combustível. Tá vendo? Dá para perceber que é um carro movido a combustível. Parece uma bicicleta, né? Mas ele é um carro. Ela fazia parte da primeira ou da segunda fase da Revolução Industrial? Vamos lá? Segunda fase, pessoal. Eu até dei uma dica agora. Como ele é movido a gasolina não foi utilizada ou inventada na primeira Revolução Industrial. Na primeira Revolução Industrial, o que se usava de fonte era o carvão, ok? O carvão e o minério de ferro. Vamos para a terceira imagem. Aqui é uma locomotiva a vapor. Essa já vai ser mais fácil de vocês descobrirem, né? Ela faz parte da primeira ou da segunda fase da Revolução Industrial. Quem falou primeira fase? Sim, porque ora, se você tem uma mina de carvão e as locomotivas eram a vapor e necessitava do quê? Do carvão para se moverem, né? Para andarem nos trilhos, então era da primeira fase. Outra imagem, a lâmpada de óleo. Ela é da primeira ou da segunda fase? Quem respondeu segunda fase, parabéns, errou. É da primeira fase. Tá? Lâmpada de óleo, ela foi inventada nesse período da Revolução Industrial, na mesma época do carvão, na mesma época do minério de ferro. Tá? Então ela é uma invenção da primeira fase. Fábrica têxtil. Essa já vai ficar mais fácil por tudo que eu estou falando agora aqui para vocês. Primeira ou segunda fase? Evidentemente, todas as fábricas que surgiram, tanto têxteis como metalúrgica, era da primeira fase. Mais uma. Telefone. Vamos ver? Da primeira ou da segunda fase? Bom, quem respondeu aí que é da primeira fase, parabéns, errou. É da segunda fase e foi inventado no mesmo período do carro, do combustível a gasolina, né? Com a descoberta do petróleo, ok? Eu tenho certeza que muitos de vocês entraram bem naquela da lâmpada, não é? Eu, pelo menos, imaginava que ela era da segunda fase. Bom, amores, junto com essa aula, vocês terão em seu Google Classroom um texto chamado O Aprimoramento das Técnicas a partir da Revolução Industrial. Deve estar aparecendo aí embaixo do vídeo o nome para vocês, tá ok? Leia o texto com atenção, pois são características do período denominado meio técnico e o meio técnico científico, e nas atividades finais dessa aula lá no Google Classroom. Você irá precisar responder elas, tá ok? Bom, preste bem atenção a seguir no slide nas perguntas que eu irei fazer a vocês, ok? Essas perguntas, pessoal, elas deveriam ser feitas num período normal, tá? Sem pandemia. Mas e agora, né, que a gente vive essa pandemia? O mundo real ele não está conectado com o mundo digital, que temos a falsa impressão que sempre foi assim, não é verdade? Mas você já parou para pensar como seria um mundo sem internet? E sem jogos eletrônicos, sem computador, sem celular? E quando não havia internet, como era a comunicação entre essas pessoas? Como circulavam as informações? E como eram feitas as compras e pesquisas de preços sem lojas virtuais? Como seria viver em um mundo desplugado? Para vocês que são mais jovens, não conhece esse período sem estar plugado, não é verdade? Mas e agora? Isso é tão importante? Ou é mais importante? Ou é menos importante? Ou é igual? Ok? E agora,
você vai assistir uma animação de Steve Goods que poderá mudar no seu pensamento daqui para frente. Vamos assistir juntos essa animação, ok? O meu nome é Leandro. Quando eu tinha 9 anos, vi o homem mudar. Vi a sociedade mudando com a tecnologia. O mundo estava mais conectado do que nunca. E as pessoas à beira de uma falsa evolução. Todos se preocupando mais com a tecnologia e menos com o mundo à sua volta. Caminhando para o declínio da sociedade, todos sem rumo, onde o homem ignora a crueldade, a sua família e valoriza o seu ego. A verdade é que nós mesmos criamos nossos próprios demônios. Pessoas se desconectando da vida para se conectar à rede. Estamos todos sem rumo e a humanidade está cega. Porém, ainda existem heróis, mas só na nossa imaginação. Pessoas vivendo de aparência, o nosso coração ficando frio como uma máquina. Somos prisioneiros dos nossos próprios celulares. Começamos a dar mais valor à beleza e ao status social do que aos sentimentos. Estamos ignorando uns aos outros. Já não podemos fazer mais o que gostamos sem se preocupar com a opinião alheia, pois seremos motivos de piada. Idolatramos padrões de beleza. Perdemos a nossa essência, o amor pelos outros e o amor por nós mesmos. Viramos verdadeiros escravos da tecnologia, andando todos em direção ao abismo. Muito intenso, né? Para alguns, nada poderá mudar o pensamento, eu sei disso, mas para outros, irão pensar agora nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, né? E nunca eu acho que a gente sentiu tanta falta dos nossos amigos, da nossa escola, dos nossos avós, muitos de vocês, né, que não podem dar um abraço ou um beijo neles, né, nesse momento. E talvez para a maioria de vocês, isso irá somar nos dois pensamentos, tá? Não podemos ficar sem a tecnologia, isso é verdade, nessa chamada de globalização e agora também precisamos dela nessa pandemia, né? E podemos também saber que a presença física das pessoas que a gente gosta jamais será substituído por qualquer tecnologia, né? As pessoas ainda precisam das outras nesse momento. Bom, amores, chegamos ao final da nossa aula e não esqueça, tá? Segue o canal então lá no YouTube, pessoal. Não esqueça, se puder, acione também o sininho, porque assim que sai uma nova aula, vocês serão notificados no momento que ela estiver lá, tá ok? A nossa aula chega ao final, esperamos vê-los novamente
na próxima aula. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.